Eu queria chamar à mesa, para a conferência de encerramento, para a conferência magistral, o professor Pedro de Almeida Vasconcelos, certo? Que é um dos maiores intelectuais no campo da geografia histórica no Brasil. Trabalhou muito proximamente do professor Maurício de Abreu. Tem uma pesquisa monumental sobre os arquivos, na realidade, que explicam, a partir da cidade de Salvador, boa parte das conexões que nós temos entre Portugal, Brasil e África, compreendendo circuitos bastante importantes, e foi já largamente homenageado, sendo que uma das últimas grandes homenagens que ele recebeu é de ser da Academia de Ciências da Bahia. O primeiro da área das ciências humanas e o primeiro da geografia a ter recebido essa premiação. Pedro, além disso, é uma pessoa absolutamente singular e que marcou, digamos assim, muito profundamente a vida de muitos geógrafos brasileiros que trabalham nessa área do conhecimento. É uma satisfação imensa que ele possa hoje nos laurear com essa conferência de encerramento. Muito obrigado, Pedro, por ter aceito. Boa noite, né? Quase boa noite. Queria agradecer imensamente o convite, é uma honra e um desafio para mim. E, ao mesmo tempo, ainda estou sob o impacto das notícias, né? Do falecimento de Gilmar. O Rogério me avisou. E Adrelino, eu vi no programa. Eu fui da banca de doutorado dele. E Ages eu soube agora. Então, com muita emoção. E Ages foi muito gentil comigo. Ele passeou no centro de São Paulo comigo e com minha esposa, num sábado pela manhã. Foi inesquecível. E, como prova de sua generosidade, Ages me indicou meu nome para ser coordenador da área de turismo do CNPq sem me consultar. Cheguei a ser nomeado. Isso é só o que eu gostaria de destacar na presença, né, na ausência deste amigo, que Rosister Rossini tão bem nos apresentou. Agora vamos passar para esse tema que eu escolhi, tentando dar conta desse desafio, não é? E, ao mesmo tempo, trazer a contribuição da geografia histórica e desse trabalho gigantesco que a gente faz e que tem que ser na longa duração. Não pode ser no ritmo da CAPES, não pode ser no ritmo da produtividade, porque os arquivos dão muito trabalho. E, no caso de Salvador, né, tem documento demais. Precisa mais de uma vida para a gente dar conta, né? Maurício Abreu deu conta da vida dele no Rio de Janeiro, e Salvador tem uma espessura histórica, além das questões ligadas à população de origem escrava na Bahia, né, que me levaram a determinados estudos. Então, como introdução, a geografia brasileira, outros espaços, outros tempos e outros temas, eu começo pela afirmação de que a geografia brasileira é uma das maiores do mundo. A sua importância pode ser avaliada pela dimensão dos encontros da AGB e também da AMPEG. Neste evento, contou com a comissão científica de 257 membros. Isso já ajuda a dar a dimensão, né? Foram selecionados 1.229 trabalhos apresentados em 52 grupos de trabalhos, além de 16 mesas redondas com 66 participantes e além de 23 pôsteres. Dá um total. E também 98 livros foram lançados, né? Isso eu fiz o levantamento. Outra medida é a importância da dimensão atingida pela pós-graduação. A CAPES, né, registra 76 programas na geografia. Quando eu era da equipe da CAPES, nos anos 90, tinham 22. Né? Essa ampliação é gigantesca. A importância da geografia brasileira está ligada também
a obrigatoriedade do ensino na disciplina, sobretudo no secundário. Daí a necessidade da formação de um enorme contingente de professores universitários. Porém, essa importância está ameaçada diante das mudanças da Base Nacional Comum Curricular. Além da dimensão da disciplina, e especificamente da pós-graduação, o ENAMPEG é uma das poucas possibilidades de reunião e discussão do conjunto da disciplina, com a participação de todos, tanto de professores, pesquisadores, estudantes da geografia humana, como da geografia física. Momento que temos a oportunidade de encontrar amigos e colegas como Arquimedes, não é? Além das bancas de concurso. Uma das questões destacadas no atual encontro é da internacionalização da geografia. Neste ponto, temos um paradoxo. A língua portuguesa, uma das mais faladas do mundo, mas a maior parte dos seus falantes estão concentrados no Brasil. Na percentagem dá em torno de 77%, mas a gente sabe que Angola e Moçambique, os 60 milhões desses dois países não falam totalmente o português, não é? Então, a proporção do Brasil é maior. Mas a maior parte dos seus falantes estão concentrados no Brasil, contando, portanto, com um público de leitores interno razoável, mas ela impede a ampla divulgação internacional de nossos trabalhos. Por outro lado, a crescente hegemonia da língua inglesa, no contexto global, nos obriga a participar cada vez mais em eventos internacionais com apresentação exclusiva nessa língua. Sob a argumentação da entrada em massa de geógrafos russos e chineses que só contam com o inglês como a segunda língua. O caso da Comissão Urbana da Geografia da UGI é um exemplo dessa restrição, enquanto que nos eventos maiores da UGI ainda é possível apresentar na segunda língua oficial da União, o francês. Isso nos deve levar a ampliar a exigência do domínio de línguas estrangeiras nos nossos cursos de pós-graduação. Uma das alternativas possíveis é publicar diretamente em inglês, para divulgar nossa disciplina no exterior, como no exemplo de Lucas Mergauser, tem a imagem aí do livro, que juntamente com Caroline Proulx, editaram o livro pela Springer, Milton Santos, né, o pioneiro na geografia crítica do sul global, como também traduziu, junto com Clarke, o livro de Milton Santos, agora que está publicado também em inglês, Toward Another Globalization. Outra possibilidade é divulgar os geógrafos brasileiros e a geografia brasileira, como no caso das minhas publicações no volume 35 do Geographer, sobre Maurício Abreu, e no número 37 este ano, sobre Milton Santos, os primeiros ensaios sobre geógrafos brasileiros publicados nessa coleção. Deve ser destacado que essa publicação conta desde o volume 36, com o brasileiro André Reis Novaes, que está aqui presente, o que é uma honra para nós. Na língua francesa, na nossa tradição, era bem mais importante, começando pela própria produção de Milton Santos, em boa parte escrita originalmente nesse idioma, assim como de outros colegas mais jovens, como Paulo César Costa Gomes, entre outros. Outra dimensão importante da internacionalização é que, diante de uma história única, da enorme dimensão do país, da sua heterogeneidade e da sua especificidade, é normal que a ampla maioria de nossas pesquisas e estudos seja voltada para o conhecimento da realidade brasileira, de importância fundamental. E aí eu faço uma citação de Brodel, em 1985, no último evento que participou, o ano que ele faleceu. Ele declarou o seguinte: tornei-me inteligente indo ao Brasil. O espetáculo que eu tinha sob os olhos era um tal espetáculo de história, um tal espetáculo de gentileza social, que compreendi minha vida de outra forma. Os mais belos anos da minha vida eu os passei no Brasil. Isso não deixa de ser uma consequência sobre mim e, de algum modo, me expatriou. Está em uma lição de história de Fernando Brodel. Quer dizer, o Brasil é de uma complexidade que o europeu, para entender o Brasil, tem que quase
inverter a cabeça, né? Para nós é difícil, para o estrangeiro mais ainda. Alguns aspectos das especificidades do nosso país. Lembrando, né? O Brasil, desde o período colonial, é visto como diferente, entre aspas, né, do contexto americano, a única colônia de língua portuguesa, se contrapondo ao espanhol castelhano na América Ibérica e ao inglês, ao francês e holandês na América do Norte e no Caribe. O Brasil poderia ter se dividido em vários países devido à sua dimensão e heterogeneidade, mas manteve-se a ferro e fogo como a única entidade nacional. Apesar das tentativas de separação no período colonial, como no Grande Pará e o Brasil, e com administrações separadas do Norte em Salvador e no Sul do Rio de Janeiro. Foi a única colônia a ter sido sede de uma monarquia europeia, invertendo os papéis históricos e as relações metrópole e colônia. Adicione-se a independência relativamente pacífica, com exceção da Bahia, que houve guerra, enquanto que houve guerra nos Estados Unidos, no Haiti e quase em toda a América Ibérica. Única monarquia na América, com a independência proclamada pelo príncipe filho do rei, mantendo a mesma dinastia da Casa de Bragança. Só no final do século XIX, a proclamação da República aproximou o Brasil dos demais estados americanos. Aí eu agora acrescento um detalhe, é que no caso do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro sofreu um impacto positivo da chegada da corte portuguesa e das instituições portuguesas no Brasil que levaram à independência. No caso da Bahia, a guerra com os portugueses fez com que uma frota de 84 navios saísse de Salvador, levando toda a riqueza da cidade. Toda a colônia portuguesa de comerciantes saíram de Salvador. Quer dizer, o Rio de Janeiro ganhou e Salvador perdeu nesse período. Outra importante característica, essa, porém, não é única do Brasil, é a presença do sistema escravocrata em todo o território nacional, com o agravante de ser o país que recebeu o maior número de escravos africanos, o penúltimo país americano a terminar o tráfico de escravos, em 1850, e o último país americano a proclamar a abolição, em 88. Enquanto nos Estados Unidos, para acabar com a escravidão, ocorreu uma sangrenta guerra civil com cerca de 490 mil mortos, no Brasil resultou apenas, entre aspas, a queda do regime monárquico. Mas na República, e isso aí é muito grave, foi o abandono dos libertos, que teve como consequência, no longo prazo, a formação de uma das sociedades mais desiguais do mundo. De fato, o Brasil, além das grandes diferenças regionais, clima, vegetação, etc., conta com enorme diversidade populacional. Uma Amazônia com forte base de população indígena que ficou até a independência vinculada diretamente a Portugal, devido às dificuldades de navegação à vela em direção a Salvador. Não é por acaso que dizem que o Maranhão se fala o português mais castiço do Brasil. O Nordeste, originalmente a parte mais rica do país, recebeu um forte contingente forçado de africanos de origens diversas, sobretudo através do porto de Salvador e Recife. O Sudeste, além do gigantesco contingente africano, tendo em vista que o Rio de Janeiro foi o porto brasileiro que recebeu o maior número de escravos africanos, inclusive destinado a Minas Gerais. Em seguida, São Paulo recebeu elevados contingentes de imigrantes europeus e asiáticos, tanto para a lavoura do café, seguido pelos migrantes nordestinos diante do processo de industrialização. O sul do país recebeu numerosos colonos europeus. Finalmente, Brasília e o Centro-Oeste receberam contingentes populacionais de todo o país. Poderíamos, portanto, ter sido 3 ou 4 países diferentes. Passando agora para questões da geografia brasileira atual. Destaco 2 questões preliminares, ao meu ver, devem chamar a atenção sobre a nossa disciplina. De um lado, a fragmentação da mesma e uma possível perda da sua identidade. Primeiro, a fragmentação. Uma questão maior, que não será discutida aqui, é a divisão da nossa disciplina em 2 geografias. A primeira é a geografia física, que na seleção de áreas do CNPq faz parte das ciências exatas e da Terra, com o comitê próprio, né? E juntamente com a geologia, outras disciplinas correspondem às geociências. E, de fato, faz realmente parte das ciências exatas, sendo uma subdisciplina
passível de experimentação, elaboração de leis, etc. Na referida seleção de áreas da geografia física, está dividida em 7 subdisciplinas: climatologia geográfica, fotogeografia, geocartografia, geoecologia, geomorfologia, hidrologia e pedologia. A segunda, a geografia humana, faz parte da seleção de áreas do CNPq em ciências humanas, assim como a história, a sociologia, etc. Porém, a comparação com a geografia física é mais complicada, pois a geografia humana está nas ciências humanas no mesmo nível da geografia histórica, da geografia regional, o que não tem sentido. A geografia histórica não tem subdivisões, enquanto a geografia regional conta com análise regional, regionalização e teoria de desenvolvimento regional. A geografia humana está, por outro lado, subdividida em 8 subdisciplinas. A física são 7, a humana são 8. A geografia, que não tem sentido, dentro da humana tem uma chamada geografia. É a categoria mais ampla, incluindo a própria divisão da geografia física e geografia humana. Em seguida vem agrária, cultural, da população, econômica, histórica, já mencionada, política e urbana. A realidade da nossa disciplina apresenta uma diversidade, uma fragmentação cada vez maior, que pode ser medido como indicador pelos títulos e emendas das 52 grupos de trabalho deste evento. Numa tentativa de exercício, podemos tentar fazer uma seguinte organização a partir da seleção da área do CNPq, adicionando o número de apresentações previsto no programa do evento. Geografia física. Eu vou rápido, né? Análise geográfica do clima, o clima da cidade. Geoecologia, eu tentei colocar, né? Problemática da socioambiental urbana, mas tem trabalhos também da humana. Biogeografia e geoecologia, da paisagem. Geopatrimônio, geoconservação, geografia costeira e marinha. Também tem trabalho da humana. Geografia regional, eu coloquei região, regionalização e política territoriais, globalização e regionalização, pelo número de trabalhos apresentados, esses números. Geografia e relações internacionais, usinas hidrelétricas e impacto da Amazônia. E aí a geografia humana, a gente tem que dar o que é que seria, o que não cabe nos outros lugares. Na geografia, então, entraria geografia giro-decolonial e epistemologia do Sul, com 33 trabalhos, filosofia e epistemologia da geografia, fenomenologia da experiência geográfica, teoria e método. A outra parte seria o ensino da geografia, com esse próprio título, formação docente e ensino livre didático, educação geográfica e formação de professores, teoria e método da educação geográfica, cartografia escolar, linguagem e educação geográfica. E a parte das técnicas, geotecnologia e sensoriamento remoto aplicado. A agrária é bem mais nítida, né? Movimentos sociais e reforma agrária, agricultura e desenvolvimento regional, regiões do agronegócio, povos indígenas e questão agrária. Aí poderia colocar em outro local também. Geografia cultural. Essa, não sei se realmente está... Eu coloquei, mas a gente fica em dúvida, né? Seriam as possibilidades. Espaço, cultura e diferença, geografia da diversidade, gênero, sexualidade, etnicidade e racialidade, geografia dos alimentos, não sei se caberia aqui ou na agrária, geografia, embora eu tenha lido as emendas, né? Geografia, imagem e literatura, geografia, música e sons, espacialidade temporal e sagrado, geografia dos costumes, tradições, festas, lazeres, vestimentas e performance. Geografia da população só aparece em 2, aliás, processo migratório do Brasil e na América Latina, e uma temática tão importante. Geografia econômica, que já tem uma tradição bem mais forte, mas tem programas, tem um número elevado. Desenvolvimento regional, redes técnicas, reestruturação produtiva e financeira, com 48 apresentações. Geografia do trabalho, formação socioespacial, progresso técnico, espaço urbano e agrário. Geografia histórica, aí também não sei se dá para colocar a história da geografia nesse bloco, mas não tem um tempo específico. Geografia política, ecologia política e geografia ambiental, que tem trabalhos também da geografia física, geografia e políticas públicas, geografia política, geografia e poder, geografia do crime e da violência, conflito pelo uso da água na América Latina. E, finalmente, geografia urbana, que também é um segmento bastante forte na geografia. A produção do espaço urbano, planejamento, gestão e produção do espaço, geografia, patrimônio cultural, cidade, imagem e patrimônio, comércio e consumo na produção da cidade, cidade médias, metrópole e região, urbanização dos cerrados. Diante da dificuldade de classificar, fica claro
que a organização em vigor na plataforma do CNPq não corresponde às temáticas atuais, sobretudo no que concerne a questões gerais de teoria e método, o ensino da geografia e técnicas que foram artificialmente colocadas no item de geografia, mas como subitem da geografia humana. Também não estaria faltando na área do CNPq uma geografia social, que como subdisciplina, na qual poderia entrar, por exemplo, a geografia do trabalho ou a geografia do crime e da violência, talvez. Não é? Essas questões estudadas mais com profundidade poderiam ser examinadas pela Ampeg para realizar uma nova proposta de seleção de sub-áreas da nossa disciplina. Porém, mais importante, ao meu ver, é o caráter cada vez mais fragmentário da geografia, disciplina que sempre teve um contraponto com outras, como geografia cultural com antropologia, geografia da população com a demografia, geografia econômica com a economia, geografia histórica com a história, geografia política com ciências políticas, geografia urbana com urbanismo, entre outros, além da enorme influência da sociologia na geografia urbana, entre outros estudos. Uma rápida comparação da fragmentação no nível internacional pode ser dado com o exemplo da área temática da Comissão de Geografia Urbana da UGI no evento deste ano em Luxemburgo. Embora restrito a apenas uma subdisciplina, pode servir de comparação dos temas tratados no nosso grupo de trabalho e os temas que estão sendo tratados em nível internacional. Geografia urbana na nova economia, sistema urbanos complexos e transformações, governança política e avaliação, governança urbana e regeneração, policentrismo, cidades pequenas e médias, cidades sustentáveis e resilientes, espaços sociais contestados, governança urbana, terra e habitação, novos conceitos de estudo urbano, bem-estar subjetivo e objetivo nas cidades, governança urbana, patrimônio e conservação. Dos 10, 4 tratam de governança, né? Então, é uma palavra-chave no contexto internacional. Aproveito para destacar que, nesses eventos da UGI, eu acompanhei o de Salvador, Montreal e Luxemburgo, está havendo uma volta aos modelos e análise de dados computacionais que lembram o retorno à geografia quantitativa, em parte explicada pelo trabalho dos chineses, que não poderiam tratar livremente das questões sociais do seu país. Então, passam para a análise de pontos e linhas e fluxos. E agora o segundo bloco, que seria a identidade da disciplina no giro ou na virada espacial. As possibilidades e as relações com outras disciplinas que tratam da sociedade e da natureza, assim como o giro espacial que está ocorrendo em outras disciplinas, nos leva a propor uma segunda discussão, a questão da identidade. Um primeiro paradoxo pode ser levantado. De um lado, a hegemonia anglo-saxã na geografia e nas ciências sociais. Por outro lado, no giro espacial, o pensamento espacial anglo-saxão hegemônico retira, em grande parte, sua influência de pensadores de língua francesa, de forte formação filosófica, como Lefebvre, Foucault, Derrida, Deleuze, Guattari, entre outros. O próprio Bourdieu declarou que a diferença entre a sociologia americana e a sociologia francesa é que lá se estudava filosofia. Só estou fazendo essa comparação porque boa parte dos trabalhos dos autores anglo-saxões são a partir da tradução do francês em inglês. Imagine Lefebvre em inglês, eu acho que é mais complicado do que o original. Diante da língua objetiva, que é a língua inglesa, e o francês tem muito mais nuances. Vocês vão pensar que eu sou um velho, né, que só penso do passado e das línguas latinas. Mas eu gostaria de levantar esse problema. Também deve ser destacado que, na geografia brasileira, a prioridade é dada ao trabalho de vários alunos, aí eu estou falando mais dos alunos do que dos colegas, a citações de autores de outras disciplinas. Lefebvre, produção do espaço e práticas espaciais, Bourdieu, capital político, capital econômico, capital cultural, hábitos, Foucault, heterotopias, micropoder, Hannah Arendt, poder, totalitarismo, Stuart Hall, identidades, Bowman, modernidade líquida, entre outros autores. Não estou dizendo que não devam ser citados. Uma possibilidade talvez seja a de separar os filósofos dos cientistas sociais. Os estudos da geografia cultural, baseados na fenomenologia, por exemplo, não podem deixar de tratar dos filósofos e das correntes filosóficas que desenvolveram essas questões. O mesmo pode se aplicar ao marxismo, mas a questão fica mais delicada na tentativa de separação das ciências sociais.
Desde o início do século XX, houve um debate do imperialismo da sociologia durkheimiana na tentativa de incorporar a geografia na subdisciplina denominada na época de morfologia social, sobretudo através dos escritos de Rabwak. Uma das maiores defensoras da nossa disciplina desse debate foi o historiador Lucien Febvre, o mesmo que tratou da discussão de determinismo e possibilismo na obra de 22. Podemos também lembrar o impacto do estudo da sociologia urbana da Escola de Chicago na geografia urbana brasileira. Fica a questão, hoje em dia, o que diferencia um estudo da sociologia ou mesmo da antropologia de vários estudos geográficos? Na geografia física, as divisões são talvez mais nítidas, embora haja tendência de autonomia de subdisciplinas, como no crescimento da importância da geomorfologia. Outra questão que pode ser colocada é a inclusão de estudos pós-coloniais na geografia brasileira. Se teria o mesmo sentido dos estudos realizados por autores de países com autonomia mais recentes, como os africanos e asiáticos. Lembrando que mesmo questões de nossa elevada gravidade, como a escravidão, não podem ser consideradas apenas como problema do colonialismo, na medida que houve uma continuidade da escravidão durante o Império, do Império Independente, por quase 7 décadas após a independência. Mas não devemos negar a importância da reflexão de autores do Sul, não apenas do impacto do classe orientalismo de saída, mas também de outros autores que permitem a abertura de outras culturas e novas visões do mundo, como, por exemplo, o livro dos indianos Appadurai, de Homi Bhabha, com sua discussão sobre hibridez cultural, o Appadurai sobre a proposta do ethno-escape, na paisagem étnica, entre outras, e do ganense Kwame Appiah, que discute a identidade africana. Deve ser destacado que os dois autores indianos discutem o resultado das migrações internacionais, resultando do processo de globalização e os impactos que eles causam nos países de acolhida. Agora, são os autores que vêm do antigo terceiro mundo e voltam para produzir nos antigos países metropolitanos. Nessa discussão de identidade da disciplina, acrescento a necessidade do rigor conceitual nos trabalhos dos alunos, a partir do resumo de atualização de proposta que fiz em artigo na Revista Cidade em 2009. Então, não são 10 mandamentos, mas são pequenas provocações para os nossos alunos. Primeira coisa, mudança de lugares e contextos. As noções e conceitos foram elaborados em lugares, sociedades e contextos temporais diferentes. O sociólogo francês Loïc Wacquin advertia em 2005 sobre a difusão transatlântica dos conceitos, né? Os conceitos que vêm da América do Norte sendo aplicados na França, como a utilização da noção de gueto nas periferias das cidades francesas. O mesmo se dá com o uso de conceitos de segregação nas cidades brasileiras. Pode ser mencionada a diferença entre a noção de subúrbio das cidades norte-americanas, nos quais predominam residências unifamiliares de alta classe média, e os subúrbios brasileiros, que são precários e hoje são mais conhecidos como periferias. Segundo, mudança da cultura. Didier Fassin, em 96, destacou as origens de algumas nações. Marginalidade tem origem na América Latina, diante da oposição centro-periferia das cidades, sobretudo São Paulo. Exclusão viria da França, tendo em vista que as áreas mais valorizadas estão em torno das áreas centrais da cidade, ou seja, os pobres não cabem dentro das cidades francesas. Underclass. Como nos Estados Unidos os pobres estão no centro, não pode chamar periferia. Então, eles trataram, não é, como as classes subalternas. Noção mais voltada às classes sociais, pois os habitantes das áreas centrais são os mais pobres, como eu já comentei, não se dá para aplicar a noção de excluído. O mesmo acontece com a noção de apartheid, originária na África do Sul, que correspondia a um caso específico da população africana que até 94 podia trabalhar, mas não podia residir na própria cidade. Terceiro, mudanças de idiomas. Esse é bastante grave. A tradução automática de palavras do inglês como exemplo de sustainable, por sustentabilidade. Os franceses preferiram traduzir por durabilidade. Vamos refletir, né? Gentrification. Esse, ao meu ver, onde é que está a nossa pequena nobreza, né? Nem no Império nós tivemos. Os portugueses usaram nobilitação, pode-se usar aburguesamento, entre outras possibilidades. Mas o mais grave para toda a nossa sociedade é o adjetivo aidético, a partir da sigla inglesa AIDS. Quer dizer, os portugueses chamavam de SIDA,
nós conseguimos criar um adjetivo, não é, com toda a carga que tem de aidético. O francês Starzak, em 2001, disse que o conceito de lieu só tem relação com o contexto local. Já o de place, em inglês, pode ser usado em várias escalas, e a melhor tradução do conceito place para o francês seria territoire. Para você ver como a gente tem que ter cuidado, porque as palavras têm sentido diferente em diferentes idiomas. Territory não aparece nas listas dos principais conceitos da geografia anglo-saxã, tanto no livro editado por Earle e outros autores, assim como pelo livro organizado por Clifford, Conceitos-Chave da Geografia. Não é? Outro problema, o quarto, de edição e tradução. Títulos de livros são mudados, como o de David Harvey. Aí é em espanhol, né? Explanation Geography saiu com teorias, leis e modelos na geografia. Henri Lefebvre, La Pensée Marxiste la Ville, um pensamento marxista da cidade, foi traduzido para a cidade do capital. Parece que é outro livro do Lefebvre, né? O de Logikine foi questão de censura. O marxismo, o Estado e a cidade, o marxismo sumiu. O Estado capitalista é questão urbana, do contrário, entrou capitalista. Não sei se é para vender ou para esconder. A edição francesa do livro Space and Social Theory mudou o título em francês para Horizonte Geográfico. Parece também 2 livros diferentes. Fora da nossa disciplina, Fictional Nonsense, né, foi traduzido por imposturas intelectuais. Não dá para reconhecer, não é? O próprio livro da Padurai, Modernité et l'Âge, foi traduzido para o francês, após o colonialismo. Deve ser para vender mais também, né? E aí o livro famoso de Mike Davis, Planet of Slums, foi traduzido para Planeta Favela, né? Quer dizer, slums seria mais próximo de cortiço de todinho em francês, favela é outra coisa, e abrasileirou demais o título do livro no norte-americano. Depender das traduções dos livros pode trazer problema. Um único exemplo, que dá para a gente sorrir, não é? A tradução brasileira do livro Space of Hope, de David Harvey, Like the Higher Stop, que seria mais ou menos uma parada do VLT, foi traduzido como para-raios. E o pior é que tem a fotografia, não é? Outra questão é o tempo da tradução de livros. O importante livro de Berdolet, La Formation de l'École Française de Géographie, é de 1981, foi traduzido em 2017, 36 anos depois. Vai virar um clássico, mas já era clássico. Mudança da disciplina. As diferenças de noções e conceitos elaborados por autores de disciplinas distintas, como, por exemplo, para Milton Santos, em 85, Espaço e Método, a forma seria o aspecto visível de uma coisa, todos nós lemos, não é? A função, a tarefa, a atividade esperada de uma coisa, etc. E a estrutura, a inter-relação de todas as partes do todo. Já para Henri Lefebvre, as noções de forma se correspondem ao percebido, a de função corresponde ao vivido, não é? E a noção de estrutura ao que se concebe, a famosa trilogia de Lefebvre. Já Edouard Soja estava mais próximo das noções do espaço empiricamente percebido, espaço teoricamente concebido e espaço experiencialmente vivido. 6. Mudança de correntes filosófica e teórica. O sociólogo Demo nos adverte que categorias de análise devem estar vinculadas a uma teoria, como, por exemplo, para a dialética, a categoria básica seria o conflito social. Já para o sistemismo, a categoria seria o sistema. Noções originárias de correntes diferentes são utilizadas conjuntamente, como, por exemplo, estrutura, que vem do estruturalismo, aparecem junto com o do sujeito na fenomenologia. Deleuze e Guattari afirmaram que a filosofia é a disciplina que consiste em criar conceitos e que o pensamento científico não tem que passar por conceitos. Essa é propriedade da filosofia. Em 80, eles definiram deterritorialização como um movimento pelo qual se deixa o território. Tudo bem. Mas também, aí eu acho que é o lado de Guattari, que o livro assume a desterritorialização do mundo. E o canto de ninar territorializa o sono de uma criança. Aí já está mais difícil para a gente entender.
mas é porque ele era, era de outra área, além de filósofo. Divergência de hierarquia de conceitos, né? Aqui o debate pode acrescentar outros autores, mas é interessante, né, a contribuição do colega Armando Correia da Silva, em 86, o espaço é uma dimensão do universal. O espaço conteria o lugar como dimensão particular, mas o lugar conteria a área e a região. É interessante essa proposta, né? E o território, que seriam dimensões singulares. Rui Moreira, em 2007, propôs região e lugar e rede como recortes concretos do espaço, e seriam subcategorias do território. Para Milton Santos, eu tentei fazer essa hierarquia em vários textos. O espaço seria equivalente à organização espacial, à estrutura territorial. Em seguida, ele nivelou o espaço geográfico ao território usado. O espaço seria composto pela configuração territorial e pela dinâmica social. A configuração territorial seria formada pelo território e pelo conjunto de objetos existentes sobre ele. A paisagem seria uma porção da configuração territorial possível de abarcar pela visão. O território seria composto por lugares contíguos e lugares em redes. Finalmente, lugares poderiam ser vistos como uma porção discreta do espaço total. Então, as hierarquias não são as mesmas. Mas ciências humanas é assim mesmo, né? Mudança das noções e conceitos ao longo do tempo. Essa é mais conhecida, né? Na geografia ocorre a mudança do sentido, assim como a hegemonia de uma noção de um conceito ao longo do tempo. Paisagem e região, no conceito utilizado na geografia clássica, foram substituídos pelo conceito de espaço na geografia teórico-quantitativa. E, recentemente, o destaque passou ao conceito de lugar e território, tanto nas correntes fenomenológicas como na geografia crítica. Noções são trocadas, a de região pelo território. Há um desdobramento do conceito de território, que é visto como forma. Em territorialidade, ele é visto como função. Em territorialização, visto como processo, segundo a francesa Stéphanie Lima. Outros mudam de conteúdo para o de lugar, passando de objetivo para subjetivo. Aí eu já lembro, né, que a palavra governança, traduzida do inglês, voltou para cá, já era utilizada no Brasil no século XVI para designar pessoas ligadas ao poder do período colonial, sobretudo nos documentos sobre aquisição. 9. Produção de novas noções e conceitos. Há uma enorme preocupação entre nós, brasileiros, de estar sempre up-to-date, já detectada por Levi-Strauss nos cursos realizados na USP nos anos 35, comentado no livro Tristes Trópicos. Porém, talvez seja necessário criar novas noções e conceitos diante das mudanças dos processos dos objetos da própria sociedade. E aí temos o exemplo, né, do Health, de Auger, de Sievers, mas outros, às vezes, perdem o sentido quando traduzido, como a proposta de Soja, de City Space, Exópolis ou Post-Metrópolis. Às vezes tem que manter na língua original. Finalmente, risco de polissemia. Claval lembrou o uso na linguagem ordinária, refletindo o senso comum de palavras como país, paisagem, região, nação, cidade de campo. Daí a necessidade de precisão das noções e conceitos. Jacques Lévy levantou no seu dicionário 7 acepções da cidade, de território, no seu dicionário, né? Junto com Rousseau. A noção de place teria 20 sentidos no dicionário britânico, de Castries. E a de lugar tem 46 a 58 sinônimos em francês, segundo o levantamento de Angelo Turcot, em 2009. Diante dessas questões preliminares, eu faço minhas propostas que vêm a ver com o título do trabalho, do texto, né? Estas sugestões são no sentido de que o estudo da geografia brasileira sejam ampliados para o exame de outros espaços, outros tempos e outros temas, apesar da fragmentação atual da disciplina. Primeiro, os geógrafos brasileiros poderiam estudar outros espaços. Em primeiro lugar, devemos fazer um esforço de olhar o mundo a partir do Brasil. Qual o sentido da denominação Oriente Próximo, Oriente Médio e Extremo Oriente aqui no Brasil? Para nós, o Extremo Oriente não seria o Extremo Ocidente? Por outro, lembra que os australianos colocam o seu país na parte de cima do mapa, não é? E o hemisfério sul na parte superior dos mapas. Porém, para melhor entender o Brasil e seus principais problemas, a meu ver, é necessário também estudar outros espaços e outras sociedades, o que não está muito mais na moda, né? Temos questões específicas da nossa sociedade, né, diante
da especificidade do Brasil, mas temos também questões similares, que acontecem em outros contextos e que podem ser analisadas ampliando, assim, nossa compreensão do Brasil, acrescentando também aos processos globais que atingem todos os países, embora com intensidades diferenciadas. A maior parte dos nossos estudos, já comentei, são voltados para a realidade brasileira, devido à imensidão do nosso espaço e das complexidades do nosso problema, assim como a disponibilidade de dados estatísticos e as possibilidades dos trabalhos de campos que são fundamentais para a geografia física. Aí eu faço um breve comentário que Milton Santos, nas suas entrevistas, comentou que o exílio ele foi obrigado a realizar estudos teóricos, tendo em vista a dificuldade ao acesso de dados estatísticos nacionais ou a impossibilidade de pesquisa de campo no Brasil. Quer dizer, o fato dele ter sido exilado do Brasil foi positivo nesse sentido. Segue a sugestão: ampliar o exame do espaço da sociedade brasileira a outros espaços, né, seja da América do Norte, Caribe, América Latina, além do Mercosul, União Europeia, mundo islâmico, África, Sul-Saara, Ásia e até a Oceania. Temos livros como Globalização e Fragmentação, organizado pelo pessoal da Fluminense por Hasbert, em 98, mas, de um modo geral, não tem havido muita continuidade. O que é que a gente poderia estudar de interessante? Por exemplo, o Canadá é pouco estudado. Eu sou suspeito que eu fiz meu doutorado no Canadá, mas tenho interesse de apresentar um sistema federativo bastante eficiente. As províncias do Canadá são responsáveis pelo ensino universitário, pela saúde e pela segurança social. Não é? A nossa federação é outra coisa. O Estado Nacional, o federal, tem um poder muito forte e controla um orçamento gigantesco, e que isso, com uma gravidade muito grande, na época passada, teria recursos para a universidade, enquanto os estados com a responsabilidade do ensino médio, com menos recursos, e os municípios com a responsabilidade do ensino fundamental, é uma catástrofe. Por outro lado, estamos bastante informados da realidade estadunidense, né? Nós somos bombardeados pelo cinema, pela televisão, enfim. A sociedade brasileira, inclusive, se deslocou de olhar para a Europa para olhar para os Estados Unidos, começando por Miami, não é? Copiamos seu modo de vida, o American Way of Life, seja pela opção pelo automóvel, pelo consumo em shopping center, em detrimento das lojas de departamento, ou mesmo copiando forma de organização social, como na separação da sociedade brasileira em duas raças, branca e negra, eliminando, nesse caso, os mestiços. O exame do Caribe pode trazer elementos de comparação interessantes para nós. O Caribe, apesar da pequena superfície total das ilhas, recebeu quase a mesma quantidade de escravos africanos que o Brasil, 4 milhões. O Brasil, 4,5 milhões. O Haiti foi a primeira república negra do continente, tendo sido eliminados e expulsos quase todos os franceses que habitavam na parte ocidental da ilha. No evento, há estudos sobre migrantes e diáspora africana, aqui no evento da Ampeg, né? E sobre fluxos afro-caribenhos. Em Cuba, encontramos os mesmos orixás cultuados no Brasil, sobretudo na Bahia, devido à importação para as ilhas africanas, para a ilha de africanos de origem iorubá. Temos, para o Haiti, são os vudus, né? Também temos um pouco no Maranhão. Temos no evento estudo que compara Goiânia com Camagüey e Cuba. Um exemplo interessante que eu trago para vocês é o estudo de Kingston, a capital da Jamaica, já antigo. Por exemplo, com os dados de 43, apenas 2,5% da população de Kingston era de brancos. Então, é uma sociedade completamente diferente. Mas isso faz com que os mestiços queiram se destacar dos negros, não é? Então, diante desse reduzido número de branco, os mestiços são 30%, e, além do mais, se separam em 10 grupos raciais na cidade. Syrian Colored, Chinese Colored, Indian Colored, formando 10 grupos raciais. Então, é uma sociedade completamente diversa. E aí me leva a juntar um interesse dos estudos efetuados por Oscar Lewis, conhecido pela proposta Subcultura de Pobreza, que mostra a diferença da estrutura familiar do chefe de família mestiços mexicanos, não é? Quando o homem está no centro da mesma, incluindo a naturalidade, e com o mesmo mantém uma segunda família,
mantém um amante, não é? Isso no caso dos estudos da Cidade do México. O que é totalmente diverso no caso dos negros porto-riquenhos, cujo peso da escravidão foi fundamental para a desestruturação social e cujas famílias têm as mulheres como elementos fundamentais de sustentação das mesmas. Então, são contextos e histórias diferentes. Os estudos sobre a América Latina são os mais numerosos, sobretudo sobre os países do Mercosul, contando um evento com a mesa redonda sobre geografia latino-americana, além das presenças das colegas argentinas, não é? Algumas já quase brasileiras, a Mali Inês, Mônica Arroio, Maria Laura, Perla Zuzman, Maria Laura não compareceu, né? Que torna esse país como um dos mais estudados do Brasil. Além da Argentina, nesse evento estão inscritos colegas do México, da Costa Rica e do Chile, que trazem suas contribuições para o debate. 5 livros serão lançados sobre a reforma agrária na América Latina e no Caribe, um sobre migrações na América Latina, um sobre a geografia e a geopolítica da América do Sul, um sobre a integração sul-americana e um estudo comparativo entre a Argentina e o Brasil. Há também a apresentação de estudos sobre a América Latina e as mulheres latino-americanas, sobre o México e o povo indígena desse país, sobre a América do Sul, sobre o Unasul e especificamente sobre Colômbia, Argentina e Uruguai, além do estudo comparativo em cidades de Salvador e Santiago do Chile. A Europa, seja a União Europeia, seja os demais países, estamos bastante informados, sobretudo através de livros traduzidos de geógrafos europeus, com destaque para a França, mais do que Portugal, e da Espanha. Neste evento, temos a presença de pelo menos 2 colegas da Espanha e um de Portugal. No evento, há o lançamento de um livro de comparação das cidades de São Carlos e Coimbra, além da apresentação de estudos comparativos entre o Brasil e Portugal, um sobre Lisboa, sobre a região francesa de Pas-de-Calais, deve ser sobre migração, e um sobre a Escócia, não sei se foi apresentado. Podemos destacar ainda o interesse de estudar o caso da Itália para nós, tendo em vista as diferenças regionais entre o norte e o sul do Brasil, que teria alguma semelhança invertida no caso brasileiro. Os países do antigo leste europeu, por outro lado, são pouco conhecidos no Brasil, apesar da divulgação efetuada pelas editoras da antiga União Soviética. No evento, temos pelo menos uma apresentação da geopolítica da Rússia. O mundo islâmico é gigantesco, vai do Marrocos até a Indonésia. Aqui a força da religião é fundamental. As guerras e conflitos colocam vários dos países em situação dramática, resultando também em migrações internacionais. O próximo congresso da UGI será em Istambul, no ano que vem, e o evento da Comissão de Geografia Urbana em Beirute. E aí a gente pergunta se vai haver mesmo, né? Poderão ser realizados ou adiados por questão política. Contamos também com a apresentação sobre a Turquia nesse evento e sobre os conflitos atuais na Síria. A institucionalização dos BRICS não levou, aparentemente, a uma ampliação importante de estudos sobre países como Índia, China e África do Sul. A China já teve livro, inclusive, publicado por Rogério, mas é ainda pouco comparando com o interesse internacional por essa potência emergente. No evento, tem uma apresentação de pelo menos 3 trabalhos sobre a China. Por outro lado, há geógrafos chineses que estudam o Brasil, a partir de informação disponível na internet. Há uma tese de uma chinesa que faz a comparação entre Pequim e São Paulo, baseado na teoria de Henri Lefebvre do direito à cidade. Ela me perguntou, ela queria que eu explicasse o que era implosão e explosão. Eu disse que era uma metáfora, ela compreendeu cada vez menos. Claro que está em inglês, né? O Japão, apesar da importante imigração para o Brasil, é pouco estudado na geografia, com exceção, não é, dos estudos clássicos da colega Rosa Esther Rossini, pioneira no tema, né, sobre os imigrantes brasileiros naquele país. Poderíamos estudar espaços de sociedade mais longínquas, como a Coreia do Sul, que no início dos anos 60 tinha um produto nacional bruto per capita abaixo de $100, inferior ao do Brasil, que era acima de $250, conforme informa Yves Lacoste, não é? No famoso Geografia do Sofrimento, que todo mundo estudou na graduação. E se transformou numa potência tecnológica, entre outros motivos, pelos elevados investimentos na educação e na tecnologia. Ser professor na Coreia são os melhores que vão, e certamente os salários são correspondentes, não é o nosso caso. O continente africano, já indo para o final da parte do espaço, em sua diversidade, começa a ter seus estudos ampliados na universidade e na pós-graduação, tendo em
vista a obrigatoriedade do estudo da história da África e dos afro-brasileiros no ensino fundamental e médio. Na nossa disciplina, porém, tendo em vista a importância do número de brasileiros de origem africana e da rica contribuição da cultura africana à nossa formação social, o número de estudos deveria ser maior. Há apresentações no grupo de trabalho sobre a África, sobre o lugar da África do ensino da geografia e até sobre os conflitos no Mali. Se destacam os estudos sobre países africanos de língua portuguesa. Há estudos específicos sobre Moçambique e comparativos na cidade de Beira e Salinópolis. Os estudos sobre países de língua portuguesa poderiam ser ampliados, como, por exemplo, o caso de Angola. Tem muita ligação com o Brasil, já que existem 2 universidades para estudantes desse país, eu soube que tem uma terceira, não é? Na Bahia e no Ceará, e vários intercâmbios universitários. E aí, para concluir essa parte, haveria interesse de estudar a Austrália, colônia de povoamento tardia, iniciada no século XVIII, e hoje que se inclui entre os países desenvolvidos, cujo enorme contraste com a vizinha e populosa Indonésia, colônia de exploração holandesa que não deixou quase nenhum vestígio cultural na mesma. Por outro lado, contamos no evento com um trabalho sobre Timor-Leste. Os geógrafos brasileiros, em sua grande maioria, abandonaram ou deram menor importância ao estudo na escala mundial e muitos deixaram de analisar a realidade concreta. Uma das exceções, mais uma vez, é o colega Rogério Hasbert, incluindo o recente livro Por Amor Lugares, né? Um belíssimo livro que conta também as viagens, 2017. Uma primeira hipótese pode ser dada pela hegemonia do pensamento marxista na academia, momento em que as categorias modo de produção, formação social, entre outras, substituíram as análises geográficas da realidade concreta mais descritivas, sem falar no peso das questões temporais, em detrimento das análises espaciais no estudo marxista. Outra hipótese seria o prestígio da teoria e do pensamento abstrato na academia, em detrimento de exame de fatos da realidade concreta, considerados apenas como resultante de estudos empíricos. Os debates sobre a globalização trouxeram de volta a importância das questões mundiais, mas os estudos principais foram realizados sob a liderança de sociólogos como Castel, Sacher, entre outros, embora fossem publicados estudos reativos como os de Milton Santos, com suas críticas à globalização perversa. Uma contribuição importante nessa escala seria do autor Gratalup, o livro Geohistória da Mundialização. Ele vai fazer um debate diferenciando a palavra globalização, que teria aparecido em 1943 em uma conferência de Moscou, e que para ele, em francês, só tem sentido utilizar globalization com o processo da unificação financeira mundial, pois ele considera a existência do mundo apenas com a grande descoberta, quando o conjunto dos homens entra progressivamente em interação. Além dos estudos de outros contextos, outros tempos podem ajudar a entender a formação e a desigualdade atual da sociedade e do espaço brasileiro. E aí, o geógrafo brasileiro pode estudar outros tempos. A geografia não se contrapõe à história pelo estudo do presente. Aqui eu acho que eu posso dar uma contribuição mais ampla. Uma primeira questão a ser colocada é que a gente está acostumado à repetição de que a geografia brasileira teve seu início com o curso de Geografia na Universidade de São Paulo, com importante participação de professores franceses, em paralelo com a fundação da Associação de Geógrafos Brasileiros em meados dos anos 30, exatamente em 1934. Porém, novas pesquisas realizadas em vários pontos do Brasil, com destaque a meu conhecimento das publicadas por Manuel Fernandes, sobre o geógrafo cearense e a resultante do trabalho da equipe liderada por André Nunes de Souza sobre o geógrafo baiano, indicam que, antes da institucionalização da nossa disciplina, vários estudiosos estavam não só acompanhando a produção geográfica internacional, como estavam produzindo trabalhos práticos e teóricos sobre nossa disciplina desde o século XIX. A importância de estudar os pioneiros da geografia brasileira, que antecederam a fundação da USP e da GB, como o pernambucano, eu sou suspeito, né? Basílio Quaresma do Correão, publicou em Londres um compêndio de geografia universal em 1824. Acredito que seja anterior à publicação de livros em Portugal. Esse livro sai em paralelo ao Presídio de Geografia Universal, publicado por Conrado Maltbrand, a primeira grande geografia universal. Meio século antes do primeiro exemplar da novela Geografia Universal de Reclus. Assim como o cearense Tomás Pompeu de Souza Brasil, que publicou a sua primeira edição do Compêndio Elementar da Geografia Geral Especial do Brasil, segundo
Manuel, a primeira edição. E os baianos Jerônimo Sodré Pereira, que publicou em 1865 o livro Compêndio da Geografia Elementar, seguido de João Stanislau da Silva Lisboa, com a publicação na Bélgica em 77 do Atlas Complementar da Geografia. E Bernardino José de Souza publicou em 1913, no livro Por Mares e Terras, Leitura Geográfica, um capítulo de Geografia das Cidades. Talvez o primeiro texto sobre geografia urbana publicado no Brasil, com várias referências a geógrafos alemães e que está sendo estudado por André de Souza e sua equipe. Eu esqueci de dizer que o primeiro livro foi publicado em Londres, sobre o Olindense Torreão. Por outro lado, para melhor entender o Brasil e também necessário, a meu ver, ampliar a escala da análise histórica, não podemos esquecer que nosso país fazia parte do Império Ultramarino português, e isso teve várias consequências. A história oficial do Brasil, iniciada no século XIX, omite quase tudo que não corresponde ao atual território nacional. Que experiências foram realizadas em outros contextos antes e durante a inicial ocupação do território brasileiro? Quem conhece ouviu falar da experiência de presídios portugueses no Marrocos, ou a transferência da população da cidade de Mazagão do Marrocos para o Amapá, estudada por historiador Laurent Vidal? Quem conhece a experiência da plantação de capitanias e da cultura de açúcar nas ilhas de Madeira e São Tomé e Príncipe? Quem está informado da implantação do Forte da Mina no território do atual estado da Gana, ainda no século XV, que apresenta todas as similaridades com a implantação da cidade de Fortaleza, Salvador da Bahia, no século seguinte? Os portugueses levaram nos navios material de construção, construtores, para construir uma fortificação que depois foi ocupada pelos holandeses. As questões de extraterritorialidade são omitidas, essa é importante. Salvador, capital colonial, tinha um papel que extrapolava o território brasileiro. Diante da dimensão espacial do Império Ultramarino português, havia necessidade de descentralização. Um primeiro exemplo, em 1652, a relação, o Tribunal da Justiça foi restabelecido em Salvador, na Bahia, com jurisdição sobre os territórios de Angola e São Tomé, na África. Pouca gente sabe disso, né? Como resultado concreto, em 1744, foram julgados em Salvador 7 líderes em uma revolta em São Tomé, na África. Quer dizer, não dava conta tudo ser realizado em Lisboa. Então, os portugueses fizeram essa subdivisão do trabalho. Uma coisa muito estranha é que Moçambique era subordinado a Goa, na Índia. É questão de localização geográfica, né? Outro exemplo, o arcebispado de Salvador, fundado em 1776, tinha sua jurisdição sobre os bispados de São Tomé e Luanda, extrapolando mais uma vez o território brasileiro. Na realização do primeiro sínodo diocesano, em 1707, no qual foram estabelecidas as constituições primeiras do arcebispado da Bahia, tem edição do Senado Federal disponível, foram estabelecidas as primeiras regras a ser observadas pelo clero diocesano, evento que contou com o comparecimento do bispo de Angola. Ele se deslocou para Salvador. O do Rio de Janeiro estava doente, não veio. Tá certo? Eu quero lembrar que, nessa época, o Brasil, até o início da República, seguia as ordenações filipinas. A Igreja teve que fazer as constituições para a Igreja para se adaptar a uma sociedade escravista, porque, senão, a Igreja seria obrigada a liberar todos os escravos. Outro exemplo de relações, né, fora do Estado, no caso do Brasil, o vice-rei da Bahia, Dom Vasco de Mascarenhas, mandou construir uma feitoria e um forte em Ajudá, no território do atual Benim, que contou com a aprovação do rei local, reforçando os vínculos entre o Brasil e o continente africano. Em 1743, esse forte foi destruído pelas tropas do rei do Daomé. O liberto africano João de Oliveira, que saiu do Brasil e voltou para a África, abriu em Porto Novo, em Onim, 2 portos de tráfico. Também, em 1762, tropas foram enviadas da Bahia contra os Sobas em Angola. Tropas também foram enviadas de Salvador para Mombasa, no atual Quênia. Isso dá a ideia da integração do Império Ultramarino.
Quando chegaram lá, os árabes já tinham tomado Bombaça. Também tropas, eu acho que foram do Rio de Janeiro, foram completamente destruídas em Angola quando desembarcaram lá pelos africanos. Em 1807, os portugueses abandonaram o reconstruído Forte de Ajudá, que ficou sob os cuidados do brasileiro Francisco Félix de Souza, o Xaxá, que, com acordo do rei local, dominou o tráfico de escravos da Romé. E aí tem informações que a gente tem na documentação que, infelizmente, são verdadeiras e que, normalmente, a gente preferia que elas não estivessem lá. Então, por exemplo, estados africanos enviavam embaixadas para Salvador e para Lisboa com a intenção de manter o monopólio da exportação de escravos. O rei da Daomé mandou em 1750, em 1805 e em 1811 para Salvador e uma em 1795 para Lisboa. O rei do Onim, atual cidade de Lagos, mandou para Salvador em 1770 e 1817, e do rei de Adra em 1810 para a mesma cidade. Inclusive, eles traziam presentes em tecidos e também em escravos. Como exemplo das relações com a África, temos um documento que confirma a embaixada do rei do Daomé, enviada a Salvador, com solicitação do monopólio do tráfico de escravos pelo Porto de Ajudá. O ofício do governador Dom Fernando José de Portugal, ao ministro do secretário de Estado de Negócios Estrangeiros da Guerra, Luís Pinto de Souza Coutinho, informando que tinha recebido 2 emissários do rei do Daomé, que portavam a carta desse mesmo rei, que pedia que os navios portugueses fizessem o comércio de resgate de escravos no Porto de Ajudá. Ele pediu o monopólio. Esse vocês vejam essa informação do Arquivo Histórico Ultramarino de Portugal. Os estudiosos das relações entre o Brasil e a África, como Alberto Costa Silva, nos informam que o Obá Ossewende do Benin e o Obá Ossin Lokun de Lagos, na atual Nigéria, foram os primeiros soberanos a reconhecer a independência do Brasil, o que confirma a importância das relações entre o Brasil e parte do continente africano. Outra questão que não podemos adicionar é considerar o Brasil simplesmente como uma colônia de exploração. Como explicar a produção de navio de grandes capacidades nos estaleiros de Salvador e do Rio de Janeiro? Documentos nos revelam importantes investimentos realizados pela metrópole portuguesa na colônia, inclusive formando a mão de obra. Carta Régia de 1650 manda construir na Bahia anualmente um galeão de 700 a 800 toneladas, dando-se princípio, em 1659, a construção da nau Capitania Real de 1.000 toneladas. Vocês imaginem que no período colonial se fabricava naus em Salvador de 1.000 toneladas. No governo do Marquês de Angueja, em 1718, caíram ao mar, a linguagem da época, né? O navio Padre Eterno, Senhora da Palma, São Pedro, Madre de Deus e São Francisco. Olha a quantidade de navios produzidos, né? Conforme mandara a Carta Régia de 1717, que determinou que se construísse todos os anos um nau de 60 peças. Para ter ideia da qualidade do navio baiano, na frota que veio o Príncipe Dom João VI, um dos navios importantes foi fabricado na Bahia. Esses exemplos foram dados para destacar a importância de estudar outros tempos, e a partir da documentação disponível, que pode ser complementada por estudo de outros temas. Aí eu passo para a parte final. Os geógrafos poderiam também estudar outros temas. Outros temas podem ser desenvolvidos, por exemplo, as migrações internacionais, que são chocantes para nós, né? E nos impactam em menor escala, como no caso do Haiti, mas o escandaloso do caso do Mediterrâneo nós já comentamos, né? As mudanças climáticas também em escala mundial também estão causando impactos enormes no presente momento. Nos grupos de trabalho estavam previstas apresentações sobre diáspora haitiana, já comentado, e os fluxos caribenhos do Amazonas. As mudanças climáticas, com grande impacto no meio de comunicação atuais, podem ter na geografia contribuições oriundas de estudos ambientais e especificamente da geografia física. Porém, como geógrafos, nós podemos também estudar outros temas, eu penso, um dos quais de grande relevância, como o da escravidão, que já foi um pouco antecipado, mas também do tráfico de escravos. Eu acho que a questão do tráfico de escravos é muito pouco conhecida e, do ponto de vista econômico, é fundamental, porque esse dinheiro ficava no Brasil. O tráfico triangular
a gente aprende no livro de escola, no caso do Brasil não funcionava. Era a relação direta Rio de Janeiro, Luanda e Salvador com os portos da costa dos escravos. A visão geográfica pode trazer elementos novos, desde a diferenciação das situações na África, assim como as diferentes distribuições no Brasil. A situação da Bahia é diferente do Rio de Janeiro, da de São Paulo, como de outras partes do Brasil. Na geografia, desde 1800, Élisée Reclus escreveu 2 artigos para a Revue du Monde, uma da parte, a primeira, o Código dos Negros Escravos, e a segunda, os Plantadores e Abolicionistas. Na sua obra, L'Homme et la Terre, no livro 3, ele trata da escravidão, juntamente com a questão dos imigrantes. Embora a maior parte dos autores da geografia histórica esteja voltada para a análise morfológica, há exceções, como o colega Antônio Carlos Robert Moraes, que, ao estudar as bases da formação territorial do Brasil, escreveu um capítulo, Trabalho Compulsório e Organização Social das Colônias. Outro exemplo é o estudo de outra tese premiada, Luiz Augusto Lourenço, 2002, sobre o Triângulo Mineiro, cujo título trata dos escravos, índios e homens livres, mas sua ênfase é sobre o trabalho rural. Maurício Abreu, na sua obra Magna, também analisou os escravos do exame de 2 primeiros séculos da formação da cidade do Rio de Janeiro. Para entender a enorme desigualdade brasileira como estudo da escravidão, não é? O primeiro dado é a quantidade. Né? Para os Estados Unidos foram em torno de 400 mil, para o Brasil 4,5 milhões. Agora, os americanos têm outro detalhe, fizeram criatório de escravos. Né? Fecha o parênteses. Parece que os carmelitas aqui no Brasil também fizeram, fecha o parênteses. Contra o tráfico dos africanos para a economia brasileira, na medida que a maior parte do lucro do tráfico de escravos ficava no Brasil durante a colônia e durante o Império. Esses fluxos intercontinentais são omitidos na história oficial. Né? Já comentei o tráfico triangular, porém, desde 1644 foi autorizado o tráfico negreiro direto entre o Brasil e a Costa da Mina, devido à ocupação holandesa de Angola. Quer dizer, os holandeses também foram lá segurar Angola. Né? Em 1648, aí os cariocas devem saber disso, né? Aconteceu algo excepcional. O litoral de Angola foi tomado por uma expedição luso-brasileira que saiu do Rio de Janeiro ao tempo que os holandeses estavam enfraquecidos com a guerra com a Inglaterra. Foram derrotados e expulsos do Brasil também, na mesma época, pelas tropas luso-brasileiras. A frota brasileira, luso-brasileira, levou índios brasileiros para a África. Imagina o susto que deve ter dado lá. É uma coisa, daria um belo filme, né? Em seguida, baianos e pernambucanos realizaram o tráfico de escravos diretamente com os portos africanos, em detrimento dos traficantes portugueses. Vejam esse documento como é fundamental. Nas instruções de 1779, assinalada por Marquinho de Melo e Castro, secretário de Negócios do Ultramar, para o Marquês de Valença, foram feitos comentários interessantes na perspectiva da metrópole sobre esse tráfico. Gravíssimo inconveniente a esse reino, Portugal, em deixarmos o comércio da África entregue na mão dos americanos. Americanos somos nós, né? Pelo menos os nossos ancestrais. Lhes permitir, particularmente aos habitantes da Bahia e Pernambuco, ampla liberdade de forder e fazer daquela navegação e negociar em todos os portos daquele continente, não nos lembrando de acordar ao mesmo tempo, tivessem os portugueses a preferência da mesma sorte que a capital e seus habitantes a devem sempre ter, em toda a parte, sobre as colônias habitantes. Mais uma vez, inversão. Os portugueses reclamando que perderam o monopólio do escravo, do tráfico. Criticava ainda apropriar-se alguns homens de negócio da Bahia de todos os navios do comércio daquele porto para a costa da África e fazerem deles um rigoroso monopólio. Também no contrabando das fazendas estrangeiras. O lucro do tráfico de escravos eram consideráveis. O historiador Pedro Calmon, da Bahia, informou que uma carregação de escravos, em torno de 200, uma carregação, um navio de escravos, com 200 escravos, custava 60 mil cruzados, quer dizer, a venda dos escravos, o equivalente que daria para comprar 6 engenhos de cana-de-açúcar. Então, vocês vejam que essa coisa terrível que é o mercado, a mercadoria humana e o lucro que dava. E o pior, dá para se reconhecer quem são essas famílias, porque os nomes estão nos documentos, inclusive até de belgas e franceses. E é outro exemplo famoso, né? A doação da Quinta da Boa Vista, em 1808, pelo traficante de escravos
Elias Antônio Lopes a Dom João VI, né, que se tornou o Palácio Imperial. Devia ser a melhor casa da cidade, ou o melhor prédio com 300 janelas. Né? Então, você veja o lucro do tráfico de escravos. Exemplo de documento oficial, agora são dos arquivos do Quai d'Orsay, na França. Né? Eu fui lá e examinei toda a documentação do consulado francês em Salvador, né? Que eles mandaram e agora está arquivado na França. O cônsul francês em Salvador, Rimbaud, informou em sua correspondência de 1854, olha a escala, viu? Um navio com 260 toneladas, construído na cidade do Porto, aí o elo com Portugal continua depois da independência, equipado com 40 a 50 marinheiros, tinha embarcado 1.348 negros. Isso é a tradução do francês, né? Chegaram no 1.330 vivos, numa travessia 22 dias. Vejam a capacidade, um navio carregar, e também as condições a bordo, você deve imaginar, né? Mas eu quero comentar a escala de um navio poder trazer quase 1.400, né, 1.300 negros. Para o entendimento da desigualdade da sociedade brasileira, podemos examinar, resumidamente, né, o impacto da escravidão se deu não só aos escravos, esse é o mais grave, mas também se deu aos libertos e se deu aos brancos pobres, não é? Ou mestiços, e os desclassificados em geral. Quanto aos escravos urbanos, né? Para concluir, por exemplo, os fluxos de escravos da África eram de origens diferentes. Para o Rio de Janeiro, os escravos vinham sobretudo de Angola e do Congo, né? Não tinha essas denominações. Enquanto para Salvador, os contingentes mais recentes eram oriundos do atual Nigéria e do Benin. De fato, agricultores eram trazidos da África para o Rio de Janeiro, enquanto que escravos guerreiros para Salvador, tem uma imagem né? Escravos guerreiros foram trazidos para Salvador como os Haussá, escravizados pelo Yorubás. Essas diferenças podem explicar os numerosos levantes de escravos em Salvador, ao contrário da relativa estabilidade do Rio de Janeiro. Não é? Lembrando que boa parte dos Haussás eram muçulmanos. Ficava difícil não se rebelar. Por outro lado, não devemos esquecer que na área rural, os quilombos de Palmares foram formados sobretudo por angolanos. E no filme que fizeram sobre Palmares, o pessoal tudo falava iorubá. Quer dizer, faltou consultoria nessa área. Também havia um tratamento diferenciado entre os escravos urbanos. Entre os africanos, eles eram divididos em boçais e ladinos, né? Porque o ladino já dominava a língua. E a palavra boçal ficou até hoje, né? Entre os escravos nascidos no Brasil, tinham os crioulos e os mulatos, e havia atritos entre eles. Como, por exemplo, escravos mulatos foram recrutados para formar companhias para lutar contra os espanhóis nas capitanias do Sul, em 1767, armados com chuços e com hastes. Quer dizer, escravos armados, não estou falando de libertos, escravos armados foram usados, e eles podiam também se rebelar, né? Mas participaram dos combates aos espanhóis. Temos também essa incrível imagem de Debré, do abuso do uso da utilização dos escravos. Aí entra também até a questão também de gênero, não é? Uma escrava transportava as armas e equipamentos do oficial militar no Rio de Janeiro, no início do século XIX. Eu acho que a imagem fala mais do que o discurso, não é? E a escrava carrega as armas. Ela poderia aproveitar para cortar a cabeça do militar. Além da exploração do trabalho, fica a questão do grau de confiança nesses casos, já que os escravos normalmente não podiam portar armas. E talvez esse seja da explicação do desenvolvimento da luta da capoeira. As atividades escravo-urbanas eram muito variadas. Escrava das freiras do convento de Desterro de Salvador vendiam nas ruas produtos elaborados por suas proprietárias enclausuradas no convento. Também há casos de escravos que recebiam incentivos monetários para aumento da produtividade nas charqueadas de Pelotas para concorrer com o Uruguai. Seriam relações econômicas específicas ao lugar? Olha o abuso da utilização de escravos. Estudantes que iam cursar direito em São Paulo levavam seus escravos para seu serviço pessoal nas repúblicas. Também prisioneiros endeierados em Recife levavam seus escravos para servir em Fernando Noronha. Quer dizer, até o prisioneiro tinha direito de levar seu escravo, né, uma mordomia e um abuso do uso dos escravos. Finalmente,
tem um caso estranho, né, que Lucó fala, escreve, escravas de residentes estrangeiros não queriam ser liberadas, no Rio de Janeiro, em 1820. Não queriam ir para a Inglaterra porque era muito frio. E preferiam continuar sendo escrava de outros estrangeiros de preferência. Segue um exemplo do relatório do cônsul francês, que também encontrei no Quai d'Orsay, para oferecer informações. Esse cônsul francês entrevistou escravos ou libertos halsás em Salvador, porque a França, nessa época, estava interessada em começar a colonizar a África, o sul do Saara. E olha o que é que o cônsul diz, né? Vocês estão vendo. Em 1850, com o fim do tráfico, ele comentou que os halsás do interior do Sudão atingiram, traduzindo do francês, né, um grau de civilização bem superior ao qual nós estamos habituados a supor deles. São consagrados ao culto de Maomé. Têm desprezo pelos negros idólatras. Olha a divisão entre os africanos, que chamam de cafres. Não é? Entre os halsás, que ele interrogou, se encontram vários homens inteligentes, instruídos, sabendo ler e escrever. Né? Isso é um documento importante, mostra o elevado nível de escravos africanos que chegaram na Bahia, né, em Salvador e no Recôncavo. O que possibilitaria a esdrúxula situação de escravos alfabetizados sob o comando de senhores analfabetos. Segundo, quanto aos libertos, né? Os libertos durante o período da escravidão ou após a abolição. Os libertos foram um contingente importante no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos do Caribe. E aí a gente se pergunta, é bondade dos senhores? Não se libertavam muito, que já estavam velhos, não se viam mais. Se libertavam doentes, aleijados. Então, não é só generosidade. Mas a gente tem que sempre ler o outro lado também. Muitos libertos deixaram nos seus inventários dinheiros, missas para suas antigas senhoras. Esse é o lado de afeto brasileiro que, num sistema terrível desse, também deve ser comentado. Tem uma informação no Rio de Janeiro, tinha 2 irmandades de pretos, né, na linguagem da época, em 1722. Minas Gerais tinha 3 e a Bahia 12. Como explicar? Além de 9 devoções. Sem falar de 5 irmandades e 8 devoções de pardos. Então, no período colonial, não só as irmandades eram separadas por negros, né, brancos e pardos, como tinham irmandades separadas para africanos. E entre os africanos tinha irmandade, no caso de Salvador, por etnias. E, a meu ver, essa possibilidade de reunião, de confraternização, permitiu o surgimento da manutenção do candomblé na Bahia, sobretudo pelos libertos. Em documento do processo judiciais, em 1835, em Salvador, aí nos interrogatórios, né, encontramos uma denúncia do levante de 1835, da rebelião Malê, que informa a intenção dos africanos islâmicos de matar todos os brancos, cabras e negros nascidos no Brasil. Aí vocês mostram que há uma diferença entre africano e os que já estavam creolizados, né? E olha, interessante, escravizar os mulatos. Quer dizer, o ódio devia ser, eu não sei qual é o ódio maior, você matar logo ou escravizar os mulatos que deveriam ser arrogantes, né? Nesse caso, há conflitos étnicos não espacializados, mas de origem geográfica diferente, africanos e brasileiros. Na documentação sobre os processos efetuados após a rebelião Malê, justamente, encontramos o seguinte documento, olha a denúncia aí. Nesse mesmo dia e ato, sendo presente a referida negra Guilhermina Rosa de Souza, já com nome em português, né? Moradora na Rua do Bispo, liberta, ela disse assim, o pai dos seus filhos, que já está separada, né? Domingos Fortunado, Nagô como ela, aí já temos etnia Oriobá, lhe contara que ouvira a conversa de alguns negros dos Saveiros, né, que estavam vindo para Salvador, que afirmavam ter chegado alguns negros de Santa Amaro para se unirem com o maioral, aí o escrivão não sabe se é Aruna ou Aruna, a fim de, no dia seguinte, com outros negros dessa cidade, tomarem conta da terra, matando os brancos, cabras e crioulos, tão bem aqueles negros de outra banda que quiserem unir a eles, ficando mulatos para lacário, que eu acabei de afirmar. Então, tem um problema também de quem aderia ou não aderia à revolta, né? Mas essas denúncias facilitaram os portugueses e brasileiros a se organizar, porque podia ter sido um pequeno Haitila, né?
Viajante estrangeiro informava que comerciantes libertas de Salvador encomendavam meninas escravas para trabalhar com ela no comércio. O dinamismo das libertas era de tal grau que, além de conseguir repare, numa vida, a pessoa conseguir adquirir sua alforria, pagar, né, às vezes tomar emprestado. Tinha casos como a mãe de santo africana, proprietária de 6 imóveis em Salvador, incluindo um sobrado, e proprietária de 18 escravos. Né? Quer dizer, como é que durante uma vida essa liberta africana conseguiu acumular com o marido? Viu? É uma questão aí familiar. E ela residia em Pelourinho, plena área central de Salvador. Finalmente, a questão dos brancos pobres desclassificados. Quer dizer, a escravidão é ruim para todo mundo. Fica a pergunta, como pode sobreviver um branco pobre numa sociedade escravista, se ele não tem dinheiro para comprar um escravo? Não é? O escravo africano era caro. Dependendo da época, um escravo chegou a custar um sobrado. Né? Quer dizer, era mais caro do que uma casinha de moradia. No censo registrado em 1775, eu levantei, em 2 paróquias de Salvador, 2 freguesias, 76 chefes de família eram formados por costureiras brancas. Aí você vê mulheres pobres trabalhando no período escravocrata. 42 famílias eram constituídas por pobres brancos em 2 freguesias de Salvador. Posteriormente, tem essa imagem, né, de uma mulher branca de Ruguendas trabalhando ou no meio das lavadeiras negras destacadas nesse quadro. Viajantes comentaram a presença de carregadores de cadeirinha de arruar brancos, açorianos, ao lado de libertos e escravos no Rio de Janeiro, no início do século XIX. Também foi encontrado prisioneiros brancos trabalhando em obras públicas em Salvador. Finalmente, mendigos eram carregados em redes no Rio de Janeiro. Outras questões, já em direção à conclusão, podemos falar em segregação no período escravista, quando família de todas as cores e condições residiam nas proximidades, ou nos mesmos prédios de Salvador, nesse censo de 1775, uma questão final. Por que os escravos de ganho, que são aqueles que ficavam na rua e trabalhavam e traziam renda para o senhor, né, o do Rio de Janeiro levava seu rendimento diariamente para os seus proprietários, enquanto o Salvador levava semanalmente? Fica a questão. Os proprietários do Rio de Janeiro, os senhores, eram generosos, pois eram obrigados a alimentá-los ou eram mais controladores? Essa maior liberalidade de Salvador teve relação com a rebelião Malê, diante da maior autonomia dos escravos, ou só foi um fator agravante a mais, na medida que os escravos do Rio de Janeiro eram majoritariamente originários da região de Angola, enquanto que se importavam escravos muçulmanos para Salvador? Essas questões, portanto, apresentam com certeza várias geograficidades, embora não necessariamente ligadas à simples produção do espaço. Essas questões nos levam também a perguntar se os escravos libertos deveriam ser examinados apenas como produtores do espaço para o estudo ser considerado geográfico. De fato, essas questões selecionadas são muito importantes, a meu ver, para entender o nosso passado e até a sociedade atual. Não é por acaso que nós somos tão autoritários, né? Até as crianças dão ordem, né? As empregadas. Elas ocorrem em diferentes lugares, mas nem todas apresentam necessariamente uma geograficidade forte. Conclusões. As questões levantadas sobre a fragmentação e identidade da geografia podem contribuir para uma reflexão a mais longo prazo sobre a disciplina, ao tempo que as sugestões de ampliar os estudos da geografia no espaço e no tempo e em novos temas têm a intenção de reforçar sua importância no contexto das demais disciplinas. A geografia foi muitas vezes desconsiderada pelos colegas das ciências sociais. Como exemplos, temos a afirmação do sociólogo Pierre Bourdieu, no seu livro Homo Academicus, que a geografia se situa no último lugar da hierarquia universitária, isso em 84. Por outro lado, no final dos anos 80, houve o giro, a virada espacial, nas ciências sociais, e há um novo recrudescimento do espaço e da geografia. Inclusive personagens importantes, como Foucault, que afirmou em 76, a geografia deve estar bem no centro das coisas que eu me ocupo. E pelos defensores do discurso da pós-modernidade, como Deleuze e Guattari, que fizeram um contraponto entre a geofilosofia de Nietzsche, a geohistória de Brodel, e afirmaram que a geografia não se contenta em fornecer uma matéria e lugares variáveis para a forma histórica. Ela não é somente física e humana, mas mental, como a paisagem. Finalmente, de fato, a geografia pode ser apresentada
como sendo ela mesma interdisciplinar, na medida que seus dois subcampos têm objetos diferentes, a natureza na geografia física e a sociedade na geografia humana. O que pode ser visto como uma fragilidade epistemológica pode também ser analisado como uma qualidade, na medida da possibilidade de ricas discussões no interior da mesma disciplina. Muito obrigado.